Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Taciana Lopes, da Mastercard, a líder em cartões de créditos ativos no Brasil. Vamos receber ainda Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia, a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, com uma rede de 8.000 postos no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. Ela é do interior de Minas Gerais, filha de dentistas, que se tornou uma das maiores executivas da empresa, hoje líder em cartões de créditos ativos no Brasil, presente há mais de 50 anos no mercado e que completa 30 anos esse ano no Brasil. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Taciana Lopes, vice-presidente sênior de comunicação e marketing da Mastercard. Taciana, obrigado pela presença em nosso estúdio. O que, afinal, representa o marketing hoje para grandes empresas? Primeiro, muito obrigada pelo convite, sou fã do programa, grande prazer estar aqui. Eu acho que o marketing vem se transformando muito, né? Acho que o marketing antes era apenas aquela camada da publicidade, da comunicação. E acho que o marketing cada vez mais está integrado ao negócio como um motor de negócio mesmo. Então, abrangendo todos os pontos de contato que o consumidor tem com aquela empresa. Como deveria ser, porque é a partir daí que ele forma, então, a sua percepção da imagem, né? Não é só o que a gente fala, mas é principalmente como os consumidores nos percebem. A sua empresa, você como líder de uma empresa que criou há quase 30 anos, há 27 anos, ela criou uma espécie de um slogan que boa parte da população planetária identifica imediatamente quando a gente fala do priceless, né? Que é o que o dinheiro não compra. Eu acho que boa parte da audiência não sabe que essa campanha existe há 27 anos, né? Há quase 4 décadas. Como é que isso foi criado? Primeiro, se foi criado no Brasil ou nos Estados Unidos? Quando que foi criado, em primeiro lugar? Foi criado há 27 anos nos Estados Unidos. Na sua avaliação de profissional e líder de marketing e de comunicação, como uma campanha dessa e um slogan desse se mantém tão relevante nos últimos anos? Bom, há quase 3 décadas, né? Primeiro que é, de fato, muito raro que... Não é raro, eu não consigo imaginar, eu que trabalho com comunicação há tanto tempo, eu não consigo imaginar outra campanha similar que sobrevive. A gente tem várias campanhas antológicas, né, na publicidade brasileira, na publicidade global, mas que dure tanto tempo, eu não recordo. É bastante raro, assim, sobreviver à mudança de CMO, né? Tanta gente passa pelas empresas aí carregando essa marca e o conceito é tão vencedor que ninguém nunca quis, nunca teve coragem, nunca achou que precisava ou valia a pena mudar. E eu sempre costumo dizer que eu sou muito, né, como guardiã da marca no Brasil, que eu sou muito privilegiada de poder contar com o priceless, né? O priceless em inglês a gente traduz para tudo que não tem preço em português. Primeiro porque eu acho que os meus predecessores, aí, as pessoas que começaram a construir essa marca, foram muito visionárias, porque o que eles tinham em mãos era a oportunidade de construir um novo meio de pagamento, eles tinham que comunicar um novo meio de pagamento. Então, o tradicional seria eles terem falado que era mais rápido, que era mais seguro, que era uma maneira mais fácil de pagar, e tudo isso é verdade, continua sendo verdade, mas isso é funcional e isso é copiável ou temporário. Então, isso tudo ainda é verdade para a Mastercard, mas hoje eu não faria uma campanha falando isso, porque hoje todo mundo já sabe isso sobre os meios eletrônicos de pagamento, especialmente os cartões. O que essas pessoas fizeram foram, vamos falar de tudo que o dinheiro não pode comprar, de tudo que não pode ser comprado com Mastercard. Então, as coisas que você compra com Mastercard são o meio para o que realmente importa, que é os momentos com as pessoas que você ama, então uma viagem com a sua família, as memórias que você cria com os seus filhos, isso é o que realmente não tem preço. E foi a partir desses momentos que a gente escolheu construir a nossa marca. E essa verdade é tão humana que ela é atemporal.
Por isso ela faz sentido hoje, ela fazia sentido há 27 anos atrás e eu tenho certeza que vai fazer sentido por mais 50. Você, como vice-presidente aí de duas áreas fundamentais de uma companhia, né, comunicação e marketing, eu imagino o desafio que você tem de comunicar nos tempos atuais. E aí eu pergunto para você, como é, afinal, comunicar nos tempos atuais, onde nós somos inundados por informação e onde há uma disputa avassaladora pela atenção das pessoas? Sem dúvida, a atenção hoje é a moeda mais valiosa e o ativo mais disputado por todos os profissionais de comunicação, de marketing. Esse é o maior dos desafios. E para mim, a nossa maior chance de sucesso, que é o que a gente tenta aplicar todos os dias na Mastercard, é achar o caminho da relevância. E como que a gente constrói relevância? É um binômio de valor e de contexto. Então, o que é o valor? A mensagem que sua marca vai passar para mim tem que encontrar valor, eu tenho que encontrar valor naquilo. Então, se você está falando aí que o seu produto mudou de verde para azul, para mim isso não faz a menor diferença. Mas se isso é algo que para mim traz uma nova informação ou um novo benefício, vai me fazer economizar tempo ou ter uma vivência que é algo que eu queria muito ter. Se isso encontra valor em mim, você já tem a minha atenção. Mas não é só o valor, tem também o contexto. Então talvez você está me contando num benefício de viagem maravilhoso que eu tenho, que eu não sabia. Mas você me conta isso na hora que eu estou buscando uma receita ali de bolo. Eu não tô no momento ali de entender sobre o seu benefício de viagem. Então, o contexto também é importante para que as pessoas deem atenção ao que a gente quer falar. Então, acho que o que a gente sempre busca é entregar mensagens, comunicações que tenham valor e que sejam entregues sempre dentro do melhor contexto, do melhor momento. Qual que é a sua formação? Eu sou publicitária e relações públicas e depois eu fiz MBA em marketing. Quer dizer, você é jovem, né? Você deve ter o quê? 41, 42? Eu tenho 42 anos. 42 anos. Ou seja, você nos últimos 20 anos acompanhou uma transformação extraordinária nesse mundo de marketing, né? Incrível. Qual que foi a maior transformação para você? Eu acho que a complexidade de se fazer um plano de comunicação e de marketing hoje, assim, então, nesses 20 anos, primeiro que não tinha internet, por incrível que pareça, né? Hoje a internet é uma parte tão fundamental das nossas vidas que é difícil pensar que há apenas 20 anos ela não era, né? Existia de maneira muito limitada ainda. Então, ela não fazia parte da publicidade de maneira tão grande. Eu cheguei a pegar apresentações de campanha em que a gente ia com o conceito impresso, a pranchona lá, né? As agências apresentavam pra gente o conceito numa pranchona e a partir do momento que você aprovava aquele conceito, sim, você colocava na televisão, colocava na mídia impressa, talvez você fazia algum out of home, né? Que nem se chamava out of home, a mídia externa na época. E era isso, esse era o seu plano, você botava ele na rua e esperava 2, 3 meses para fazer algum tipo de pesquisa e ver se aquilo ali funcionou ou ver o impacto nas vendas. Hoje, a complexidade é extremamente, incrivelmente maior do que isso, né? A quantidade de formatos que a gente tem, a rapidez do digital, a resposta imediata que as redes sociais trazem, é um outro tipo de dinâmica. É um negócio muito mais em tempo real, é um negócio muito mais complexo de entender a audiência certa, o contexto, né? Não é só um desafio, mas são também oportunidades da gente fazer planos mais relevantes. Mas que é diferente, é certamente bastante diferente. Deixa eu te chamar a atenção para a carreira da Taciana Lopes, porque antes de assumir essa posição de vice-presidente de comunicação e marketing da Mastercard, você passou pela Meta, você passou 7 anos aí pela concorrente, pela Visa, e você passou outros 7 anos pela Coca-Cola. Exatamente. O que hoje, na sua avaliação, as empresas buscam nos jovens? Eu acho que hoje a formação técnica, o conhecimento mais técnico, mais específico ali, é cada vez menos o diferencial. Então, eu acho que o que as empresas... Porque, enfim, hoje é muito fácil você pegar qualquer tipo de treinamento ou de informação que você precisa na internet, com a inteligência artificial, muito mais fácil, ainda mais fácil. Então, eu acho que o que as empresas buscam, não só, mas também nos jovens, são as chamadas soft skills, né? As habilidades. Então, que habilidades são essas? Flexibilidade, influência, colaboração
Isso é que hoje diferencia um profissional excelente de um profissional mediano. Eu acho que isso é bastante diferente do passado, né, em que talvez o diploma tinha um peso super grande ou algum curso, alguma especialização era um diferencial. Eu acho que hoje o peso dessas coisas mudou bastante. Eu faço essa pergunta porque hoje você é jovem, mas quando você começou na Coca-Cola, você tinha quantos anos? Começou? Eu tinha o quê? 20 anos de idade. 20 anos de idade. 20 anos de idade. Quer dizer, era um outro mercado de trabalho também. Você sente isso, Tassiana? Essa mudança no mercado de trabalho, até pelos profissionais. Eu sei que você tem muitas mulheres no seu time, né? No seu time de comunicação e marketing. Você sente isso passando pela liderança aí de tantas empresas relevantes? Porque a gente está falando de empresas que o mundo conhece, né? Coca-Cola, Visa, Meta, porque você cuidava do WhatsApp especificamente. Muita mudança aí no mercado de trabalho e, sobretudo, volto a repetir, nesses jovens que estão chegando no mercado de trabalho? Tem uma resposta do ponto de vista de marketing, então, né? A gente estava falando quanto o marketing ficou mais complexo. E eu acho também que o marketing se tornou uma parte muito mais integrada do negócio. Quando eu estudava publicidade, a publicidade era uma coisa quase apartada assim do que as empresas faziam, né? Então, vocês são as pessoas da criatividade, vocês são as pessoas que pensam nas campanhas, mas isso não tinha relação nenhuma com a parte da gestão da empresa. Isso eu vejo uma mudança totalmente diferente. Hoje, o bom profissional de marketing, ele é principalmente e essencialmente um bom profissional de negócios, que também tem habilidades de comunicação, de persuasão. Eu acho que tem esse ponto de vista do marketing. E em termos de habilidades ou de modelos de trabalho, assim, eu vejo algo que eu acho muito positivo, mas que também vem com seus desafios, que é esses jovens têm uma relação com o trabalho diferente. Eu ainda e a minha geração e as gerações anteriores, trabalho e vida pessoal são coisas bastante separadas, né? Tem horário de trabalho, tem casa. Eu acho que com a evolução aí do mercado de trabalho, e especialmente depois de internet, todo mundo tem o e-mail da empresa, leva o computador para casa, pandemia que veio para deixar ainda mais fluidas essas barreiras entre o que é vida pessoal e o que é trabalho. Essa nova geração tem uma outra visão. Então, tem um lado muito positivo de que eles têm um melhor equilíbrio, eles se respeitam mais, eles buscam mais o que os satisfaz, mas acho que também vem com um desafio de que alguns deles estão mais preocupados com os benefícios que essa flexibilidade traz do que com os deveres, né? E como tudo na vida, acho que a gente sempre tem direitos e deveres, tem prós e contras. Então, acho que algumas vezes é um desafio a gente relembrar aos jovens disso. Mas você falou há pouco que um bom profissional, um profissional de marketing, hoje tem que pensar em negócios, em fazer negócios, algo que talvez no passado não existia com frequência nesse universo da publicidade ou do marketing. Quer dizer, em suma, o bom profissional do marketing é aquele profissional que tem que pensar na venda, é isso? Com certeza, tem que pensar no negócio. Porque negócio, mas o negócio então é mais do que venda, você está falando. Isso, eu ia justamente nesse ponto, que assim, eu acho que se a gente só foca em venda, a nossa visão é sempre de curto prazo. E eu acho que especialmente quando você cuida do marketing, quando você cuida da imagem de uma marca, da reputação de uma marca, o longo prazo é tão importante quanto o curto prazo. Se você toma só decisões de curto prazo, você está comprometendo a sustentabilidade do seu negócio. Então, sim, comprometido com o resultado de longo prazo. Como é que você define hoje a sua empresa? Ela não é mais uma empresa de cartão de crédito? Apenas? Exatamente. Ela não é apenas uma empresa de cartão de crédito. Hoje, ainda a grande maioria das pessoas, quando pensa na Mastercard, pensa nos cartões, né? E faz sentido, nós somos líderes de mercado no Brasil. Então, a grande maioria dos cartões que as pessoas conhecem, e todo mundo no Brasil hoje tem um cartão, né? O mercado do Brasil é super maduro. Então, as pessoas têm um Mastercard já na mão, mas a Mastercard já evoluiu para ser muito mais do que isso, e é isso que pouca gente sabe. Então, eu não sei se você sabe esse dado, mas ele é público. Hoje, mais de 30%, mais de 1/3 da receita da Mastercard não vem de pessoas usando o cartão. Então, a gente tem uma área gigante que tem outros serviços e soluções tão variados quanto soluções de cibersegurança, antifraude, serviços de marketing, consultoria, análise de dados e BI.
Programas de marketing, inclusive, ferramentas de fidelidade. Então, tudo isso hoje já é 1/3 do negócio da Mastercard e a maioria das pessoas nem tem noção. 30%, né? 30%, mais de 30%. Mais de 30%. Cartão de crédito, quanto é? Aí o restante disso, aí, esse quase 70%, vem de cartões. Vem de cartões de crédito, né? Como eu apresentei a Tassiana no início do programa, você veio do interior de Minas Gerais, né? Filha de dentista, a mãe, dentista a pai, a irmã também é dentista, né? O irmão é dentista, todo mundo é dentista lá no interior de Minas Gerais, da família da Tassiana, e virou na grande cidade em São Paulo uma das maiores lideranças do marketing brasileiro. Para você, o que foi determinante na sua ascensão? Sabe, Bruno, eu já recebi essa pergunta algumas vezes. E assim, a resposta mais direta e mais honesta que eu posso dar não é muito glamurosa. Porque a verdade é que eu sou muito comprometida, muito dedicada. Então, acho que trabalho duro mesmo, seria a resposta mais honesta a essa pergunta. Mas nos últimos anos eu venho refletindo que eu acho que tem um segundo elemento também que me ajudou muito a avançar na minha trajetória. Que, ao contrário da maioria das mulheres, isso é especialmente verdade para as mulheres, eu sou extremamente transparente, direta e objetiva e eu não tenho medo de conversas difíceis. Pelo contrário, eu gosto de conversas difíceis, porque eu acho que elas são atalhos para a gente resolver problemas, para a gente entender outras perspectivas, para avançar o relacionamento. Então, sabe aquela pergunta desconfortável ou aquele assunto meio sensível que às vezes as pessoas protelam por semanas, meses, anos? Eu sou a pessoa que gosta de falar sobre ele. E eu acho que isso é um atalho na vida, assim, né? Acho que traz muitos ganhos. Então, acho que foi uma característica que me ajudou. Alguma vez você foi desacreditada no trabalho por ser mulher? Eu não diria desacreditada, não posso dizer que eu fui desacreditada, mas eu já fui despriorizada. Então, um exemplo concreto é que um gestor já me disse que eu não seria promovida porque eu estava grávida, que a gente ia esperar, né, depois que eu tivesse filho, para pensar numa promoção. Então, já teve alguns... Qual foi a sua reação com essa frase, com essa declaração dele, na época? O curioso foi que essa conversa aconteceu quando eu estava contando que eu recebi uma oferta de outra empresa. E aí, nessa hora, isso me pegou assim um pouco de surpresa. Eu entendi que isso era um sinal da cultura da empresa e eu decidi aceitar a proposta da outra empresa. Da outra empresa. Porque isso, para mim, sinalizava o tipo de cultura que a gente estava construindo ali. Qual foi o maior desafio até hoje para você na carreira? Acho que o maior desafio foi construir uma carreira num lugar, numa cidade, enfim, que eu não conhecia ninguém, né? Porque acho que quando você é de São Paulo e já frequenta certas escolas e já faz certas faculdades, você já cria um network ali, uma rede de contatos que talvez te facilite muito a inserção e o crescimento do mercado de trabalho. No mercado de trabalho, eu acho que esse é um privilégio que eu não tive. Ele não me impediu, mas sem dúvida ele trouxe desafios adicionais. Eu fiz uma pergunta há pouco, né, sobre como a Tassiana, ela define hoje a empresa que está em profunda transformação, porque simplesmente o comportamento das pessoas está mudando, o mercado financeiro está mudando. E aí, como é que é você lidar e você, junto com o seu time, junto com a companhia inteira, uma companhia multinacional, consegue se adaptar a todas essas mudanças? Porque você está no meio de uma profunda mudança, sua companhia está. Eu fico imaginando, inclusive, as estratégias, as decisões de vocês para manter essa liderança, inclusive. Que não deve ser fácil. Quando você está lá no topo, para você ir para o segundo ou terceiro lugar não é muito difícil, com vários casos que a gente tem em outros setores da economia produtiva. Como é que é no caso de vocês? O que você falou é perfeito, porque de fato a indústria de pagamentos foi profundamente transformada nas últimas décadas, especialmente nos últimos 10 anos. E um dos motivos para isso é o grande aumento da concorrência, né? Vários novos players, novas empresas. Hoje o maior concorrente de vocês é quem? Não é a sua antiga empresa? Não, acho que o nosso maior concorrente ainda é o dinheiro, porque ainda são as oportunidades não capturadas com os trilhos de pagamento de cartões. Então, por mais que hoje, quando a gente pensa em consumo das famílias,
já está altamente eletronificado, né? Que a gente fala ou por cartões, ou por transferências, ou por Pix. Quando a gente pensa, por exemplo, em pagamentos entre empresas, quase nenhum pagamento entre empresa hoje usa cartão. Então tem uma oportunidade enorme para a gente explorar. Com pequenas empresas, a mesma coisa. Dentro de transporte público a gente já tem algumas praças que aceitam cartão ali diretamente na catraca, mas ainda tem uma infinidade de modalidades de transporte e de praças que não aceitam cartão. Então, eu acho que o nosso maior desafio hoje é conquistar esses novos corredores, esses novos volumes. A gente está falando de uma profissional aí que tem mais de 2 décadas no setor do marketing e comunicação brasileiro. E você falou há pouco dessas mudanças que foram mudanças avassaladoras aí no setor. Isso no mundo todo e sobretudo no Brasil. Hoje, qual que é a maior tendência do marketing? A experiência é uma delas? Experiência, sem dúvida. Acho que isso não é algo novo, mas que tem se intensificado a cada ano. E há tempos já, não apenas seguindo essa tendência, mas desde muito tempo, a experiência já é a parte mais central de como a gente faz marketing na Mastercard. Isso é algo muito interessante, assim, que eu venho aprendendo nessa minha passagem aqui. Então, na maioria das empresas, o plano de marketing é Media First. Então, primeiro você pensa no plano de mídia. Então, com esse dinheiro, eu vou anunciar na Jovem Pan, vou colocar esse dinheiro no Google, em outro lugar, qual que é o melhor mix aqui para atingir o maior número de pessoas. Na Mastercard, a gente pensa em experiência primeiro, porque em linha com o nosso posicionamento, que é falar e proporcionar aos nossos consumidores tudo aquilo que não tem preço, a gente tem muito patrocínio. Os patrocínios são a nossa chave para conseguir oferecer experiências de fato incríveis. Patrocínio, como você diz, é patrocínio de eventos, né? Patrocínio de eventos, a gente patrocina a UEFA Champions League, a gente patrocina a McLaren, a gente patrocina a Latin Grammys, o Grammy Global, enfim, a gente tem um portfólio bem grande de patrocínios, porque são eles que nos permitem oferecer essas experiências que não têm preço para os nossos clientes. Então, para a gente é algo muito importante e a mídia vem como um suporte disso. A Mastercard tem algo super interessante também que a gente chama de marketing multissensorial. E o marketing multissensorial está extremamente conectado a essas transformações da indústria sobre as quais a gente está falando aqui. Então, pensa como esse desafio é interessante para uma empresa de meios de pagamento. À medida em que os pagamentos avançam, eles ficam cada vez mais invisíveis. Então, se há alguns anos a gente necessariamente precisava carregar ali um cartão físico para fazer seus pagamentos com cartão, hoje você faz isso com a sua digital wallet, hoje você faz isso no checkout de um comércio eletrônico, no aplicativo, você faz isso até de forma invisível mesmo quando você pega um carro como quando você pega um carro de aplicativo, que você entrou, saiu e nem sentiu fazer o pagamento. Em todas essas ocasiões você usou o Mastercard, mas se você não viu minha marca, como profissional de marketing, continuo garantindo que você se lembra dessa marca, que você gosta dessa marca e que ela é relevante para você. É um desafio enorme, mas que a Mastercard se prepara muito bem para isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, voltando ao marketing multissensorial, que é ativar vários sentidos, uma assinatura sonora. Então, do mesmo jeito que a gente tem os 2 círculos sobrepostos, que é a nossa assinatura visual, a gente tem uma sequência de sons característicos que não só a gente usa em todas as nossas peças de comunicação, mas cada vez que as pessoas fazem um pagamento com Mastercard, elas vão ouvir essa assinatura. Então, no Uber elas vão ouvir essa assinatura, quando elas pagam no Magazine Luiza elas vão ouvir essa assinatura e em cada uma das vezes em que ela fizer compra, a Mastercard vai estar presente através da audição. Você falou do Uber e eu lembrei uma coisa que eu quero que você me confirme, eu ouvi e agora eu quero que você me confirme de fato. O termo Black, né, que existe no Uber Black, outros cartões de crédito são Black, tem a experiência Black, tem a viagem Black, tudo é Black para mostrar o que é premium. Ele nasceu com vocês? Sim, essa é uma história que a Mastercard tem bastante orgulho. E nasceu no Brasil ou nos Estados Unidos? Nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Então, quando a Mastercard, há 20 anos, foi lançar a sua categoria mais premium de cartões, o cartão com mais benefícios, focado no público de alta renda, a Mastercard escolheu esse nome, Mastercard Black. Era um cartão, né, com o card design, que a gente fala com o visual escuro, trazia esse nome. E esse lançamento foi tão bem sucedido, né? Todo mundo hoje conhece o Mastercard Black, mas ele foi muito além inclusive da categoria. Ele criou a categoria Premium, né? Black virou sinônimo de categoria Premium dentro de cartões, mas não só dentro de cartões.
Então, o próprio Uber e outras empresas lançaram as categorias Black como sinônimo do que é mais premium, do que é mais aspiracional. Foi algo que a Mastercard tem bastante orgulho, mas que a gente também já está se reinventando, porque 20 anos depois lançamos agora o World Legend, que está ainda acima do Mastercard Black, né, para um público ainda de renda ainda mais alta, com benefícios ainda mais completos. Então agora o desafio... O que tem de extravagante aí nesse cartão de crédito para ultra ricos? Eu não chamaria de extravagante, mas os benefícios muito especiais que a gente coloca nesse cartão são mimos como o que chama Anytime Check-in, Anytime Check-out em hotéis de luxo. O que significa isso? Sabe aquela coisa que seu voo chega às 7, seu check-out é apenas às 3 da tarde? Isso. E você fica naquele limbo sem ter onde ir com as suas malas? Se você tem o World Legend, isso não acontece, porque você pode fazer o check-in e o check-out nos melhores hotéis do Brasil e do mundo a qualquer horário. Esse é um dos benefícios. Outro benefício é que a gente tem várias vantagens nos restaurantes Michelin do Brasil. Então, você tem reserva prioritária de mesa, que muitos desses restaurantes têm meses de espera de reserva. Você tem o valet cortesia, então você chega lá, não precisa pagar, tem o valet te esperando. A gente tem uma sala, a gente nem chama de sala VIP, né? Mas a gente tem um dining lounge, que a gente chama um espaço de espera ali no aeroporto de Guarulhos, antes dos voos internacionais, que é só para o World Legend, ele se chama Taste of Priceless, e é muito diferente de todas as salas VIP que todo mundo conhece. Então, o cardápio é à la carte, quem fez o cardápio foi o Alex Atala, tem espaço de massagem, cromoterapia. Para ter esse cartão, quanto que eu tenho que ter no mínimo na conta de patrimônio aí? Quantos milhões? Não é tão simples assim. O que garante a exclusividade... Fala o número, Tassiana, mais ou menos. Não, porque eu conheço cartão que só aceita quem tem 20, 30 milhões de reais. Não. Isso já existe no Brasil. Com certeza esse cartão... O de vocês... Tem um pré ali, um pré-requisito? Com certeza ele é para a parte mais elitizada ali, para a renda mais alta dentro do nosso portfólio, mas a maneira que a gente garante que ele seja muito exclusivo é não por determinar uma renda específica ou um patrimônio específico, mas a gente limita muito a quantidade de cartões que cada emissor pode emitir. E aí estes emissores vão definir, então, quem são os clientes mais especiais dentro do seu portfólio, clientes que eles fazem questão de reter, de deixar com mais alto nível de satisfação. Mais especiais significa maior renda possível. É que não é só renda, né? Tem renda, tem quanto de investimento ele tem ali dentro, tem o potencial de investimento dele, tem o relacionamento. Então, acho que o banco tem essa liberdade de ver várias alavancas ali que juntas ele determina o quanto ele quer reter aquele cliente, mas renda sem dúvida é uma delas. Vocês que têm essa experiência aí com um público variado, mas também que a gente está falando agora com um público mais abastado de um país, o que hoje os ultra ricos buscam? E isso é curioso porque volta ao ponto que a gente falou agora há pouco, experiência. A gente tem inúmeras pesquisas, inclusive a gente fez muitas pesquisas pelo lançamento desse cartão, né? Então a gente queria lançar algo que fosse muito relevante para esse topo da pirâmide e a gente estudou muito a fundo esse público. E assim, é incontestável, é muito claro, o que essas pessoas mais valorizam é ter uma boa experiência. Porque bens materiais, assim, ter a 10ª bolsa, ter o 6º carro... Já tem. Não muda nada para essas pessoas. Agora... Mas é a experiência exclusiva. É a experiência que usa bem o seu tempo. Então eu vou ter que chegar em Guarulhos cedo para esperar o meu voo, como eu posso usar bem esse tempo? Eu não quero ficar ali mal acomodado, eu não quero comer mal. Então, foi através desses insights que a gente chegou na proposta de valor do produto. A própria questão do Anytime Check-in, Check-out. É uma coisa super extravagante você entrar num hotel mais cedo? Não necessariamente, mas é um ótimo uso do seu tempo. A gente está valorizando o seu tempo, usando ele de maneira confortável, de maneira que você crie boas memórias. Então, é muito mais sobre gerar valor ao tempo, gerar tempo e gerar valor com esse tempo do que sobre extravagâncias. Tassiana, você falou há pouco, quando eu perguntei sobre os jovens, né, que no passado tinha uma diferença muito grande entre o que é trabalho e o que é vida pessoal, e que hoje está muito difuso, né? O que é isso? Você é casada com um mineiro? Sou casada com um mineiro. Você tem 2 filhos, né? Uma menina, um menino. Sim. Crianças ainda, né? Crianças. Como é que você alia a sua vida pessoal com o seu trabalho?
Eu trabalho bastante, porque eu gosto de trabalhar. Isso, inclusive, é uma coisa que eu faço questão de deixar claro para as minhas crianças, sabe? Lá em casa não tem aquele papo de eu queria ficar em casa, mas mamãe tem que trabalhar para pagar as contas. Eu trabalho porque isso me realiza. E essa é uma das mensagens que eu quero deixar para os meus filhos. É algo que eu gosto de fazer, é um elemento importante de quem eu sou. Mas sim, é muita coisa para conciliar, e a maneira que eu concilio isso é tendo feito as pazes comigo mesma de que tudo bem tirar 8 em tudo. Então eu não tento ser 10 em todos os meus papéis. Então tem dia que eu não vou conseguir pôr meus filhos para dormir porque eu estou num evento da empresa. Tem dia que eu vou ter que perder uma reunião porque a Mas isso não te machuca? Na escola. Você não colocar o seu filho ou sua filha para dormir todos os dias porque você está num compromisso da empresa? Não, e eu acho que essa é a chave da felicidade. Porque nós mulheres nos culpamos muito o tempo todo. Eu só consegui sair dessa culpa quando eu fiz as pazes que tudo bem eu não tirar 10 todos os dias em tudo. Então acho que a gente tem que aceitar que se tirar 8 em tudo, passamos de ano, tá todo mundo feliz e deu para conciliar os múltiplos papéis. Taciana Lopes, deixa eu fazer uma pergunta clássica aqui do show business. Quem é a sua referência como empreendedora, empresária? Sempre tive uma grande referência que é a Sheryl Sandberg, CEO do Facebook. Ela era o braço direito do Zuckerberg por muitos anos, desde o começo ali do Facebook, e ficou com ele muitos anos. Ela é um super exemplo de liderança feminina, ela tem livros escritos sobre isso, que inclusive o livro dela é incrível. Então ela é uma grande referência para mim. E depois que eu entrei na Mastercard, agora ela divide o pódio com uma outra executiva que eu conheci na Mastercard, que se chama Linda Kirkpatrick. Ela é a nossa presidente Américas, então eu já adoro o fato de que a mulher mais poderosa das Américas dentro do universo da Mastercard é uma mulher. E ela é incrível porque ela combina uma força, uma assertividade com uma graça e uma leveza que eu acho que só uma mulher pode fazer. É uma grande referência. Agora, indo na linha da sua empresa e da criação daquela campanha que vai completar daqui a pouco 3 décadas. Taciana Lopes, qual foi a sua experiência de vida que te marcou e que o dinheiro não compra? Minha resposta não é das mais criativas, mas eu não poderia deixar de falar que foi o nascimento dos meus filhos, porque eu me tornei outra pessoa a partir disso, minha vida ficou muito mais completa, mais difícil também, mas certamente muito mais rica. Então o nascimento dos meus filhos foi o maior momento que não tem preço. Não é a mais criativa, mas é a mais verdadeira de todas, Taciana, não tenha dúvidas. Você sabe bem, com sua pequena. Não tenha dúvidas que é a mais verdadeira de todas. Taciana Lopes, muito obrigado pela sua presença aqui no Showbiz, um grande prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, Bruno, o prazer foi meu. E olha, a gente conversou com Taciana Lopes, vice-presidente sênior de comunicação e marketing da Mastercard. Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes.